Ela nunca tinha amado ninguém, até conhecer o milionário que se perdeu completamente no encanto dela. O que começou como frieza se transformou na história de amor mais linda que você vai conhecer. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o destino desses dois vai te fazer chorar e acreditar no amor de novo. O vestido branco rasgado estava jogado sobre os azulejos portugueses como um cisne ferido. As pérolas espalhadas pela escadaria colonial como lágrimas cristalizadas no tempo. Ela havia fugido do próprio casamento há menos de uma hora, deixando 300 convidados boquiabertos e um noivo humilhado diante do altar da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que aquela fuga desesperada não apenas salvaria sua própria vida, mas também resgataria o coração destroçado de um homem que ela ainda nem conhecia. Os sapatos de salto descansavam abandonados no último degrau, como evidência de uma Cinderela que havia fugido, não em direção ao príncipe, mas para longe dele. Os sinos da igreja ainda ressoavam em seus ouvidos, enquanto corria descalça pelas ladeiras de paralelepípedos do Pelourinho. O vento quente da Baía de Todos os Santos, trazendo o cheiro de dendê, acarajé e maresia. A jovem de 26 anos era conhecida em toda Salvador por 3 características que a tornavam inesquecível. Sua pontualidade inabalável, nunca chegava nenhum minuto atrasada, seguindo a tradição familiar de respeito quase religioso ao tempo. Seus cadernos repletos de listas detalhadas para cada aspecto da vida, e sua incapacidade desconcertante de demonstrar afeto físico. Enquanto outras mulheres se beijavam nas bochechas e se abraçavam naturalmente ao se cumprimentar, ela permanecia rígida, como uma estátua, quando alguém tentava tocá-la. Aquela frieza não era escolha. Era uma prisão invisível, construída por anos de decepções silenciosas. Seu nome era Clarice Ferreira Santos, e ela havia passado toda a sua vida tentando decifrar por que seu coração parecia feito de mármore, quando todos os outros pareciam ter corações de carne pulsante. Havia memorizado versos de Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, havia ensaiado expressões de carinho diante do espelho, havia fingido emoções que nunca brotavam genuinamente. O noivo que esperava no altar era apenas mais uma tentativa fracassada de se encaixar no molde que a sociedade baiana esperava dela. Quando o padre Antônio perguntou se ela aceitava Rodrigo Almeida como seu esposo, algo dentro dela gritou tão alto que não conseguiu mais fingir. As palavras morreram em sua garganta. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. E antes que pudesse raciocinar, suas pernas já a estavam levando para a porta lateral da igreja, seus pés tropeçando no véu bordado à mão por sua avó. Agora, escondida no pequeno apartamento que alugava sobre um ateliê de artesanato na Rua das Laranjeiras, olhava o vestido destroçado e se perguntava se finalmente havia enlouquecido. Seu celular vibrava sem cessar, com mensagens furiosas de sua mãe, preocupadas de suas irmãs, confusas de suas amigas. Mas ela simplesmente olhava pela janela para a Praça da Sé, observando como a vida continuava indiferente à sua catástrofe pessoal. Turistas fotografando o casario colonial, vendedores ambulantes oferecendo fitinhas do Senhor do Bonfim, senhoras baianas com seus tabuleiros de acarajé. O que Clarice não sabia era que naquele exato momento, a menos de 3 quilômetros de distância, no movimentado Porto de Salvador, um homem de 38 anos chamado Vicente Nogueira observava o mesmo oceano e se fazia perguntas similares sobre sua capacidade de voltar a confiar no amor. Vicente Nogueira havia retornado a Salvador há apenas 2 meses, depois de passar 5 anos em Tóquio, gerenciando exportações de pescados brasileiros para o mercado asiático. Não havia voltado por nostalgia, mas por necessidade. A empresa familiar que seu pai havia construído durante 40 anos estava à beira da falência, vítima da má gestão de seu irmão mais novo e das dívidas acumuladas durante sua ausência. Mas a verdadeira razão de seu exílio voluntário no Japão era muito mais dolorosa do que qualquer problema financeiro. 2 anos antes de partir, seu relacionamento de 8 anos com Fernanda havia terminado da maneira mais devastadora possível.
Ela estava tendo um caso com seu melhor amigo há mais de 2 anos, e ele havia sido o último a descobrir. Não havia perdido apenas o amor de sua vida e seu confidente mais próximo, mas também sua confiança em sua própria capacidade de ler as pessoas. A dor não havia sido só a traição em si, mas a humilhação de ter se entregado completamente a alguém que nunca havia sido sincera. Havia dedicado anos a salvar aquele relacionamento tóxico, adiando sonhos profissionais, ignorando sinais de alerta, acreditando que o amor verdadeiro exigia sacrifício incondicional. Quando finalmente descobriu a verdade, não restava nada dele exceto um casco vazio de quem havia sido. Tóquio havia sido seu refúgio. Uma cidade onde ninguém o conhecia, onde podia se reinventar, onde as regras sociais eram tão diferentes que não precisava fingir ser o Vicente de sempre. Mas mesmo ali, a dor o havia seguido como uma sombra. Havia se enterrado no trabalho, aprendendo japonês com obsessão, dominando as complexidades do mercado de frutos do mar de alta gastronomia, transformando seu sofrimento em expertise profissional. Agora, de volta à sua cidade natal, encontrava-se na estranha posição de ter que reconstruir não apenas o negócio familiar, mas também sua própria identidade. A empresa Nogueira em Filhos havia sido fundada por seu avô em 1965, especializada na captura e exportação de lagosta, camarão e peixes nobres da costa nordestina. Sob a gestão de seu pai, a empresa havia prosperado, construindo relações com os melhores restaurantes do Brasil e da Europa. Mas seu irmão Leonardo, deixado no comando durante sua ausência, havia tomado decisões desastrosas, empréstimos mal calculados, contratos com fornecedores pouco confiáveis, descuido no controle de qualidade. Quando Vicente recebeu a ligação desesperada de sua mãe, implorando que voltasse, a empresa estava há 3 meses da falência total. As primeiras semanas haviam sido um turbilhão de reuniões com bancos, negociações com credores, demissões dolorosas de funcionários que conhecia desde criança. Cada decisão difícil lhe recordava por que havia fugido em primeiro lugar: o peso das expectativas familiares, a responsabilidade de sustentar um legado que nunca havia pedido, o medo constante de decepcionar as pessoas que amava. Sua mãe, Beatriz Nogueira, era uma mulher de 70 anos que havia perdido sua centelha vital depois de adoecer gravemente durante o carnaval do ano anterior. Uma pneumonia que quase a matou a havia deixado frágil, com os pulmões debilitados e o espírito apagado. Ver seu filho mais velho de volta havia devolvido um pouco de luz aos seus olhos, mas Vicente sabia que ela percebia que ele também estava quebrado por dentro, embora tentasse esconder atrás de ternos impecáveis e sorrisos profissionais. Era terça-feira de manhã, 3 semanas depois de seu retorno, quando decidiu visitar o mercado do peixe pela primeira vez desde sua infância. Seu pai costumava levá-lo ali toda terça antes da escola, ensinando-o a distinguir o pescado fresco do que já não servia, a negociar com os vendedores, a respeitar as tradições comerciais que haviam sustentado aquela comunidade durante gerações. O mercado continuava sendo o mesmo caos organizado que recordava. Vendedoras com aventais coloridos, gritando suas ofertas, o cheiro penetrante de peixe misturado com o aroma do café recém-passado e do dendê das barracas de comida, os azulejos portugueses brilhando sob a luz que entrava pelas janelas coloniais. Era como voltar para casa, mas para uma casa que já não lhe pertencia completamente. Foi ali, entre bancas de camarão e peixe, que a viu pela primeira vez. Clarice levava 3 semanas se escondendo do mundo. Havia deixado temporariamente seu trabalho no Arquivo Público do Estado da Bahia, alegando uma doença que não tinha, evitava sua família, que a chamava a toda hora, e só saía de seu apartamento às terças-feiras pela manhã bem cedo para fazer compras no mercado, quando sabia que havia menos chances de encontrar conhecidos. O escândalo do casamento cancelado havia percorrido Salvador como fogo em palha seca. Era uma cidade onde todos conheciam todos, onde as histórias se multiplicavam e distorciam a cada repetição. Rodrigo, seu ex-noivo, havia sido mais do que compreensivo publicamente, o que só piorava as coisas. Ele era pintado como o noivo perfeito injustamente abandonado,
enquanto ela era a mulher fria, calculista, que havia partido o coração dele sem explicação. Mas o que realmente a atormentava não eram as fofocas, e sim a terrível clareza que havia ganhado depois de fugir. Durante 3 semanas, sozinha com seus pensamentos, havia tido que enfrentar uma verdade que evitara toda a vida. Não estava quebrada, simplesmente era diferente. Sua incapacidade de sentir amor romântico intenso não era um defeito que pudesse corrigir com esforço suficiente, mas talvez simplesmente a maneira como era feita. Na manhã de terça-feira, vestida com um simples vestido de algodão azul e o cabelo cacheado preso em um coque despojado, caminhava entre as bancas do mercado com seu caderno gasto, anotando preços e fazendo cálculos mentais de seu orçamento. A rotina a acalmava. A previsibilidade de saber qual vendedora teria os melhores camarões, que hora havia menos multidão, que caminho tomar para evitar as sessões mais barulhentas. Estava negociando o preço de tomates com Dona Conceição, uma vendedora idosa que usava um avental verde brilhante e que a conhecia desde criança, quando sentiu que alguém a observava. Não era o olhar curioso dos fofoqueiros que tentavam captar algum detalhe suculento para compartilhar, mas algo diferente. Uma atenção silenciosa e respeitosa que fazia sua pele formigar de uma maneira estranha. Virou-se e o viu pela primeira vez. Vicente Nogueira estava a alguns metros de distância, fingindo examinar umas caixas de camarão. Mas era óbvio que estava olhando para ela. Era alto, com o cabelo escuro levemente bagunçado pela brisa marítima, olhos profundos que pareciam ter visto demais, e uma forma de se vestir que indicava dinheiro sem ostentação. Camisa branca com as mangas dobradas, calça de linho cinza, sapatos italianos levemente manchados pelo sal do porto. Os olhares dele se encontraram por um segundo, e ela sentiu algo inesperado. Não o fogonazo de atração que os romances prometiam, mas uma curiosidade cautelosa, como 2 animais selvagens se reconhecendo em território neutro. Clarice desviou o olhar rapidamente, pagou seus tomates com mãos trêmulas e continuou seu percurso pelo mercado, consciente de que ele continuava observando-a a uma distância respeitosa. Não era ameaçador, não sentia perigo, mas a intensidade de sua atenção a deixava nervosa de uma maneira que não conseguia explicar. Estava examinando umas pimentas quando sua lista de compras deslizou de entre as páginas de seu caderno, flutuando para o chão molhado de água e restos de verduras. Antes que pudesse se abaixar, ele já estava ali, recolhendo o papel com movimentos precisos e cuidadosos. "Você deixou cair isso", disse com voz profunda, levemente rouca, com sotaque baiano suavizado por anos de ausência. Clarice estendeu a mão automaticamente para pegar o papel, e seus dedos se roçaram brevemente. O contato durou menos de um segundo, mas foi suficiente para que ela sentisse uma descarga elétrica que a fez recuar instintivamente, como se tivesse tocado algo quente. Ele notou sua reação, mas não fez nenhum comentário. Apenas sorriu com uma mistura de compreensão e tristeza que sugeria que ele também conhecia a dor de ser diferente. "Obrigada", murmurou Clarice, pegando o papel sem voltar a tocá-lo, suas bochechas ardendo com uma vergonha inexplicável. "Clarice Ferreira", leu ele do nome escrito no topo da lista, antes que ela pudesse impedir. "Minha mãe fala de você. Diz que você é a única pessoa no arquivo que realmente entende os manuscritos antigos." Ela o olhou surpresa. "Sua mãe?" "Beatriz Nogueira. Ela vai ao arquivo quase toda semana desde que se recuperou da doença. Diz que a poesia brasileira do século XIX é melhor remédio do que qualquer coisa que os médicos receitem. Às vezes, os fios do destino se tecem tão finamente que mal conseguimos vê-los, até que de repente se tornam impossíveis de ignorar." O nome Nogueira ressoou em sua mente como um sino de alarme, mas não conseguiu identificar por quê. Conhecia Beatriz, é claro. Uma senhora elegante e melancólica que passava horas na sala de leitura do arquivo, manuseando com reverência as cartas de Machado de Assis e os tratados de Castro Alves. Haviam desenvolvido uma amizade silenciosa, baseada no respeito mútuo pelo conhecimento antigo, trocando poucas palavras, mas muitos olhares de compreensão sobre manuscritos particularmente belos.
Sua mãe é uma mulher extraordinária, disse Clarice, encontrando terreno seguro em falar de terceiros em vez de sobre si mesma. É sim, concordou Vicente, e por um momento a dor atravessou seu rosto como uma sombra. Embora já não seja a mesma desde que ficou doente, é como se tivesse deixado parte de sua alegria naquela cama de hospital. Houve um silêncio desconfortável enquanto ambos processavam a vulnerabilidade acidental daquele comentário. Nenhum dos dois sabia como continuar. Ela, desajeitada com interações sociais normais. Ele, consciente demais de ter compartilhado algo pessoal com uma estranha. Foi Dona Conceição quem quebrou o momento, gritando de sua banca: "Menina Clarice, vai levar essas pimentas ou não? Tenho outros clientes esperando." Clarice se sobressaltou como se acordasse de um sonho, murmurou uma despedida apressada e praticamente fugiu para a banca de Dona Conceição, seu coração batendo com uma intensidade que não lembrava ter sentido nunca. Vicente a observou se afastar, um sorriso triste curvando seus lábios. Havia algo nela, em seu óbvio desconforto com o contato social, na forma como se refugiava em suas listas e rotinas, na honestidade brutal de seu mal-estar, que ressoava com seu próprio cansaço de fingir ser alguém que já não era. Enquanto caminhava de volta aos escritórios do Porto, o sabor salgado do ar marinho em seus lábios, Vicente tomou uma decisão impulsiva. Voltaria ao mercado na próxima terça-feira. Não para persegui-la, mas simplesmente para estar ali, oferecendo a possibilidade de uma conversa se ela quisesse, ou o conforto de uma presença familiar se não. Não tinha nenhuma expectativa romântica. Depois de Fernanda, havia decidido que o amor não era para ele, que era mais seguro manter as pessoas à distância. Mas havia algo em Clarice Ferreira, algo na forma como ela também parecia estar lutando contra o mundo, que despertava não desejo, mas uma curiosidade profunda. Às vezes, a conexão mais poderosa não nasce do amor à primeira vista, mas do reconhecimento silencioso de duas almas que carregam as mesmas cicatrizes invisíveis. Durante as 4 semanas seguintes, as terças-feiras pela manhã no mercado do peixe se tornaram um ritual não falado entre Clarice e Vicente. Ele chegava por volta das 8h30, quando o sol começava a esquentar as ruas de paralelepípedos e o cheiro de café recém-passado se misturava com o aroma de peixe fresco. Ela sempre estava ali antes, meticulosa em sua pontualidade, movendo-se entre as bancas com seu caderno e sua rota cuidadosamente planejada. Nas primeiras terças-feiras, simplesmente trocavam cumprimentos corteses. Um bom dia, quando seus caminhos se cruzavam, um sorriso breve mas genuíno, nada mais. Ele nunca se aproximava demais, respeitando instintivamente sua necessidade de espaço. Ela apreciava aquela consideração mais do que poderia expressar com palavras. Na terceira terça-feira, ele estava examinando uma caixa de lagostas quando ela passou perto. Sem planejar, ele comentou: "Essas são da costa de Ilhéus, as melhores da temporada." Não era um convite para conversar, só um dado compartilhado, como se falasse consigo mesmo. Clarice parou surpresa com seu próprio interesse. "Como você pode saber?" "Pelo tamanho e pela cor da carapaça", explicou Vicente, mantendo seus olhos nas lagostas em vez de olhá-la diretamente, o que ela agradeceu. "As de Ilhéus têm um tom mais avermelhado. As de Porto Seguro são mais alaranjadas. Meu pai me ensinou a diferenciá-las quando eu tinha 7 anos. Seu pai também está no negócio de frutos do mar." Estava. Morreu há 3 anos. Infarto súbito enquanto supervisionava as embarcações. Sua voz era neutra, mas Clarice percebeu a dor sob as palavras cuidadosamente controladas. Ela não disse "sinto muito", porque sabia por experiência própria que essas palavras raramente ajudavam. Em vez disso, perguntou: "Ele te ensinou bem?" Vicente finalmente a olhou, e algo em sua expressão se suavizou. "Tentou. Eu era um aluno teimoso, queria fazer as coisas do meu jeito, provando que sabia mais que ele. Agora pagaria qualquer coisa por ter mais uma lição. As lições mais valiosas sempre chegam quando já é tarde demais para aplicá-las com quem mais importava." Na quarta terça-feira, ela o procurou ativamente pela primeira vez. Encontrou-o na banca de temperos discutindo animadamente com o vendedor sobre a procedência de umas pimentas biquinho.
Sempre tão específico com tudo? Perguntou ela, surpreendendo-se com o tom quase brincalhão. Ele se virou, claramente encantado em vê-la. Só com o que importa. Comida importa. Honestidade comercial importa. As pequenas coisas que as pessoas ignoram costumam ser as mais importantes. Você parece comigo, admitiu Clarice, mostrando seu caderno cheio de listas detalhadas. Minha família diz que sou obsessiva. Minhas amigas acham que sou chata. Mas se não planejo tudo, sinto que o mundo vai desintegrar. Não é obsessão, disse Vicente com uma convicção surpreendente. É autoproteção. Quando já te traíram vezes suficientes, você aprende que só pode confiar no que controla diretamente. Foi a primeira vez que alguém validou sua necessidade de controle sem tentar curá-la disso. Clarice sentiu algo se soltar em seu peito, como se uma corda tensa que estivera segurando por anos finalmente relaxasse um pouco. Na quinta terça-feira, tomaram café juntos pela primeira vez. Não num café romântico com velas e música suave, mas no pequeno bar dentro do mercado, de pé no balcão, cercados pela agitação de vendedores e compradores. Ele tomava seu café puro e quente, ela com um pouco de leite e 2 açúcares exatamente. Conversaram sobre trabalho. Ela contou sobre seu labor como restauradora de manuscritos antigos no arquivo público, sobre a paciência infinita requerida para preservar documentos que datavam do século XVIII, sobre a satisfação de devolver legibilidade a palavras que haviam estado apagadas durante séculos. Ele descreveu o negócio de exportação de frutos do mar, os desafios de manter a qualidade durante o transporte internacional, a complexidade de negociar com compradores japoneses que podiam detectar a menor imperfeição. Enquanto conversavam, Clarice se deu conta de algo fundamental. Não sentia a pressão constante de fingir que sentia com outras pessoas. Não tinha que forçar sorrisos exagerados, nem simular entusiasmo que não sentia. Vicente parecia se contentar com sua companhia tal como era, reservada, analítica, emocionalmente contida. Na sexta terça-feira, chovia. Uma daquelas chuvas baianas que chegavam do mar sem aviso, encharcando as ruas em minutos. O mercado estava quase vazio, só os vendedores mais dedicados e uns poucos compradores necessitados. Clarice chegou pontual como sempre, seu guarda-chuva preto pingando água sobre os azulejos portugueses. Vicente já estava ali, esperando sob o telhado colonial do mercado, com 2 cafezinhos fumegantes nas mãos. Pensei que você viria mesmo assim, disse ele simplesmente, oferecendo-lhe um dos copos. 2 açúcares, um pouco de leite. Ela pegou o café, seus dedos roçando os dele brevemente, e desta vez não se afastou imediatamente. O calor do copo se estendia por suas mãos frias e molhadas, mas era o gesto em si. O fato de que ele havia prestado atenção em como ela tomava seu café, que havia tido certeza de que ela viria, apesar do mau tempo, que aquecia algo mais profundo dentro dela. Nunca falto às minhas rotinas, admitiu ela, sorvendo o café que estava exatamente como gostava. Eu sei, é uma das coisas que gosto em você. O comentário flutuou entre eles, simples e honesto, sem expectativas anexadas. Não foi uma declaração de amor nem um convite romântico, só uma observação factual que de alguma forma significava mais do que qualquer elogio rebuscado. Passaram aquela manhã chuvosa, caminhando juntos pelo mercado quase vazio. Vicente, compartilhando histórias sobre cada banca. Como Dona Conceição havia sido amiga de sua avó, como o vendedor de peixes havia salvado seu irmão de se afogar quando eram crianças, como aquele mercado havia sido o coração de Salvador por gerações. Clarice escutava fascinada, não pelas histórias em si, mas pela forma como ele as contava. Sem drama artificial, sem embelezamentos desnecessários, só fatos apresentados com o afeto de alguém que realmente amava o lugar e sua gente. Quando finalmente a chuva amainava e era hora de partir, ele perguntou casualmente: "Você gostaria de vir comigo algum dia ao porto, ver como chegam os barcos de pesca? É de madrugada, lá pelas 5, mas é especial. Como ver algo que acontece exatamente da mesma maneira há centenas de anos?" Clarice deveria ter dito não.
Deveria ter mantido sua distância, protegido seu coração gelado, evitado qualquer coisa que pudesse levar a expectativas que não poderia cumprir. Mas em vez disso ouviu sua própria voz dizendo, sim, eu gostaria disso. Às vezes a coragem não é se jogar no abismo sem medo, mas permitir-se dar um pequeno passo quando cada instinto grita para você ficar parada. O despertador de Clarice tocou às 4h15 da madrugada da sexta-feira seguinte. Por um momento, na confusão do sono interrompido, quase decidiu desligá-lo e voltar a dormir. Mas então lembrou da promessa feita a Vicente, e algo nela, algo mais forte que seu costume de evitar situações desconhecidas, a fez levantar. Vestiu-se com roupa prática, jeans, uma camiseta branca, tênis e uma jaqueta leve porque, apesar de ser julho, as madrugadas em Salvador podiam ser frescas com a brisa do Atlântico. Não se maquiou, não penteou o cabelo elaboradamente, só prendeu seus cachos numa trança solta. Se ia fazer isso, seria como seu verdadeiro eu, sem disfarces. Vicente a esperava no porto exatamente às 5:05, como haviam combinado. Usava roupa de trabalho, calça jeans escura, botas de borracha até os joelhos, uma camisa de manga comprida arregaçada até os cotovelos, e estava tomando café de uma garrafa térmica. Quando a viu chegar, seu sorriso foi genuíno e caloroso, mas sem efusividade avassaladora. Pensei que talvez você tivesse mudado de ideia, admitiu ele, oferecendo-lhe a garrafa térmica. Eu também, confessou Clarice, tomando um gole do café forte e amargo, sem açúcar desta vez. Mas aqui estou. O porto àquela hora era um mundo completamente diferente da Salvador diurna que ela conhecia. As embarcações se balançavam suavemente na água escura que refletia as luzes amarelas dos cais. O cheiro de sal, algas e peixe era intenso e penetrante. Pescadores com rostos curtidos pelo sol e vento preparavam suas redes, conversando em voz baixa naquele português baiano fechado que às vezes soava quase como outro idioma. Vicente a guiou pelo cais principal, até onde os barcos de pesca, aquelas embarcações tradicionais que pareciam não ter mudado em décadas, estavam começando a chegar com a captura da noite. Ele cumprimentava cada pescador pelo nome, perguntava pelas famílias, brincava na linguagem peculiar de homens que se conheciam desde meninos. A pesca artesanal é uma arte, explicou Vicente, enquanto observavam os pescadores descarregar as caixas de lagosta e camarão. Não é pesca moderna com sonar e tecnologia. É ler o mar, conhecer as correntes, respeitar as migrações. Meu bisavô pescava exatamente dessa maneira em 1930, meu avô, meu pai. Agora, eu. Clarice observava fascinada como ele inspecionava cada caixa com mãos experientes, pressionando a carne para verificar a firmeza, examinando as brânquias para confirmar frescor, cheirando perto da cauda, onde os primeiros sinais de decomposição apareceriam. Não havia nada automático em seu processo. Cada peixe recebia o mesmo escrutínio cuidadoso. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Da mesma forma que você aprendeu a restaurar manuscritos, suponho, respondeu ele, sem tirar os olhos de uma lagosta particularmente grande. Paciência. Atenção aos detalhes. Anos cometendo erros e aprendendo com eles. E um mestre que se importava o suficiente para te ensinar corretamente. Passaram as 2 horas seguintes assim. Ele trabalhando, ela observando, conversas breves intercaladas com longos silêncios confortáveis. Clarice se surpreendeu ao se sentir relaxada de uma maneira que raramente experimentava. Não havia expectativas sociais ali, não precisava sorrir constantemente ou fingir entusiasmo. Podia simplesmente existir no mesmo espaço que ele, enquanto ambos se concentravam no que era real e tangível. Quando o sol começou a se levantar sobre o horizonte, pintando o céu de rosas e dourados, Vicente finalmente parou para fazer uma pausa. Sentaram-se na beira do cais com as pernas penduradas sobre a água, que agora brilhava com a primeira luz do dia. Obrigado por vir, disse ele depois de um tempo. Sei que não é o tipo de encontro que a maioria das pessoas consideraria romântico. Não é um encontro, corrigiu Clarice automaticamente, e então se arrependeu de quão brusca soava. O que quero dizer é, não sou boa com encontros românticos.
Não sou boa com romance em geral. Não sou como outras mulheres. Vicente a olhou com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Algo entre compreensão e alívio. Bem, porque eu não sou como outros homens, pelo menos não como costumava ser. O romance tradicional, não acredito mais nisso. As grandes promessas, os gestos dramáticos, as palavras bonitas que não significam nada. Tudo isso me falhou antes. A honestidade mais crua pode ser o fundamento mais sólido para construir algo verdadeiro. O que aconteceu? Perguntou Clarice, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Normalmente evitava perguntas pessoais, com medo de ter que reciprocar com suas próprias vulnerabilidades. Vicente respirou fundo, olhando o horizonte onde o sol agora era uma esfera completa emergindo do mar. Fiquei 8 anos com alguém. Achei que era minha pessoa. Adiei minha carreira por ela, ignorei sinais de alerta, me convenci de que o amor verdadeiro exigia sacrifício total. Acontece que ela estava com meu melhor amigo durante os últimos 2 anos do nosso relacionamento. Fui o último a descobrir. O idiota que todos tinham pena pelas costas. Você não é idiota, disse Clarice com uma firmeza que a surpreendeu. Você confiou. Isso te faz corajoso, não estúpido. E você? Perguntou ele, virando-se para olhá-la diretamente. O que aconteceu com você? Porque alguém tão cuidadosa com listas e rotinas, isso não vem do nada. Isso vem de ter perdido o controle alguma vez e ter jurado nunca deixar que aconteça de novo. Clarice sentiu o impulso de se fechar, de desviar, de mudar de assunto. Mas havia algo naquele amanhecer, naquele lugar que cheirava a mar e honestidade crua, que a fez querer ser igualmente vulnerável. Não tive um grande trauma, admitiu devagar. Nada dramático, só que, minha vida toda, todos esperavam que eu sentisse coisas que não sentia. Amor, paixão, aquela conexão instantânea que as pessoas descrevem. Minhas irmãs se apaixonavam o tempo todo, minhas amigas suspiravam por garotos. E eu, nada, só vazio. Memorizei como deveria agir, como se o amor fosse um roteiro que podia decorar. Me comprometi com Rodrigo porque depois de 5 anos juntos parecia a próxima coisa lógica. Mas quando o padre perguntou se eu aceitava, percebi que ia passar o resto da minha vida fingindo sentir algo que nunca chegaria. Então fugi. Você se arrepende? Não. Me arrependo de ter levado tão longe. Me arrependo de ter machucado ele, mas não me arrependo de ter me salvado de uma vida de mentiras. Vicente assentiu devagar, processando suas palavras. Então, disse algo que Clarice nunca esqueceria. E se não tem que ser assim? E se o amor pode ser uma escolha consciente, em vez de um raio que cai do céu? E se pode ser construído com decisões diárias, como construir um barco, tábua por tábua? Clarice o olhou, com os olhos arregalados. Você acha que isso é possível? Não sei, admitiu ele honestamente. Mas acho que o que nos ensinaram sobre amor romântico, o amor à primeira vista, a paixão incontrolável, o felizes para sempre, é, em sua maioria, uma mentira que causa mais dano do que bem. Talvez haja outro jeito, mais lento, mais deliberado. Construído sobre respeito mútuo e escolhas conscientes, em vez de sentimentos fora de controle. Às vezes, a revolução mais radical é escolher construir devagar, em vez de esperar que o destino te golpeie como um furacão. O sol estava completamente alto agora, e o porto começava a se encher com a atividade do dia. Era hora de ambos continuarem com suas vidas normais. Mas enquanto caminhavam de volta ao estacionamento, algo havia mudado entre eles. Não era amor no sentido tradicional, mas era o começo de algo. Um pacto silencioso de explorar juntos um território desconhecido, sem mapas e sem garantias. Durante as 3 semanas seguintes, Clarice e Vicente desenvolveram o que só podiam descrever como um experimento. Poderiam construir uma conexão genuína, sem seguir nenhum dos roteiros tradicionais do romance. Encontravam-se regularmente, mas nunca em restaurantes românticos com velas, nem em cinemas escuros, onde se esperava que se acariciassem. Em vez disso, ele lhe ensinava sobre seu negócio. Levava-a aos depósitos refrigerados, onde os frutos do mar eram mantidos em temperaturas específicas. Mostrava como preparavam os embarques para o Japão.
explicava as complexidades das regulações de exportação. Ela, por sua vez, mostrava seu mundo. O arquivo público com suas prateleiras intermináveis de documentos que cheiravam a tempo e memória, as técnicas delicadas de restauração onde um movimento errado podia destruir algo irreparável. O que descobriram foi fascinante. Podiam passar horas juntos sem sentir a pressão de manter conversas forçadas ou demonstrar afeto físico. Desenvolveram uma linguagem própria, baseada em observações compartilhadas, e silêncios confortáveis, mais que em declarações dramáticas. Beatriz, a mãe de Vicente, observava esse desenvolvimento com uma sabedoria silenciosa. Numa de suas visitas ao arquivo, enquanto examinavam uma coleção de cartas de Machado de Assis, comentou casualmente: "Meu filho sorri de novo. Não aqueles sorrisos falsos que trazia do Japão, mas algo real. Você tem a ver com isso, não é?" Clarice, sempre desconfortável com confrontações diretas, corou: "Não sei. A gente só passa tempo juntos. O tempo é a coisa mais valiosa que podemos dar a alguém", disse Beatriz, com a voz enfraquecida por sua doença, mas os olhos afiados com compreensão. "Especialmente o tempo sem pretensões. Meu Vicente precisava disso depois do que aquela mulher fez com ele. Precisava conhecer alguém que não estivesse tentando ser alguém que não é." "Eu não sou romântica", advertiu Clarice, precisando que a senhora entendesse. "Não posso dar aquelas coisas que casais normais dão. Não sou demonstrativa. Não digo 'te amo' facilmente porque nunca tenho certeza do que isso realmente significa." Beatriz sorriu com uma tristeza conhecedora. "Menina, fiquei casada há 52 anos com um homem que nunca na vida me disse 'te amo' em voz alta. Mas construiu essa empresa para nos dar segurança, levantava toda a madrugada para garantir que tivéssemos tudo o que precisávamos, e quando adoeci ano passado, chorou pela primeira vez na minha frente. As ações sempre dizem mais que as palavras." Aquela conversa ficou gravada na mente de Clarice. Até aquele momento, havia assumido que sua incapacidade de expressar afeto tradicional a desqualificava de qualquer relacionamento bem-sucedido. Mas talvez houvesse diferentes formas de amar, diferentes idiomas que nem todos falavam, mas que podiam ser igualmente válidos. Num sábado à tarde, Vicente a convidou para um evento de networking no Porto, uma recepção para compradores potenciais de todo o Brasil. Clarice imediatamente sentiu pânico. Odiava esse tipo de evento, onde se esperava que fosse extrovertida e encantadora, onde o contato físico casual, apertos de mão, beijos no rosto, tapinhas nas costas, era constante. "Você não precisa falar com ninguém se não quiser", garantiu Vicente quando notou sua ansiedade. "Mas preciso que você esteja lá, não como minha acompanhante, mas como minha âncora, alguém que me lembre quem eu realmente sou quando estou fingindo ser o empresário seguro que todos esperam." A honestidade brutal daquele pedido tocou algo em Clarice. Ele não estava pedindo que ela fingisse ser alguém mais por ele. Estava admitindo que ele também estava fingindo e precisava de alguém que conhecesse a verdade. A recepção foi tão horrível quanto Clarice havia antecipado. O salão de eventos estava cheio de gente bebendo caipirinha barata e falando alto demais. O ar-condicionado não funcionava direito e todos pareciam se conhecer, exceto ela. Vicente se transformava quando falava com clientes potenciais. Sua voz ficava mais profunda e autoritária, sua risada mais alta, seus gestos mais expansivos. Era uma performance, e ela era provavelmente a única pessoa no salão que conseguia ver. Durante um intervalo, ele a encontrou escondida na varanda, olhando o porto enquanto o sol se punha. Não disse nada, apenas ficou ao seu lado, e gradualmente sua respiração se normalizou. Sua postura relaxou, sua máscara social deslizou. "Odeio isso", admitiu finalmente. "Fingir que me importo se alguém gosta do meu camarão, quando na verdade só estou tentando salvar o legado do meu pai. Fingir que sou esse empresário brilhante, quando metade do tempo não tenho ideia do que estou fazendo." "Você está se saindo bem", disse Clarice com sua franqueza característica. "Eu os vi. Eles te respeitam, acreditam em você. Mas você vê o problema? Eles acreditam porque estou mentindo convincentemente. Exatamente o que Fernanda fez comigo.
No que isso me transforma? A linha entre adaptação social necessária e traição ao eu verdadeiro é mais fina do que ninguém quer admitir. Clarice considerou isso cuidadosamente antes de responder. Te transforma em alguém que faz o necessário para sobreviver. Você não está mentindo sobre quem você é fundamentalmente. Está mostrando a versão de você que eles precisam ver para fazer negócios. Isso não é desonestidade, é tradução social. Como quando eu finjo que gosto de abraçar as pessoas para que não se sintam rejeitadas. Não estou mentindo sobre meus sentimentos. Estou navegando um mundo que não foi construído para pessoas como nós. Vicente a olhou com algo próximo à reverência. Quando você ficou tão sábia? Não sou sábia. Só estou cansada de me sentir culpada por ser diferente. Naquele momento, Vicente fez algo que mudou tudo. Estendeu sua mão para ela, palma para cima, sem se aproximar mais. Era um convite, não uma exigência. Ela podia pegar sua mão ou não. Ele respeitaria qualquer escolha. Clarice olhou a mão estendida por um longo momento. Em sua cabeça, uma guerra se travava entre o instinto de recuar e o desejo novo de se conectar. Finalmente, devagar e deliberadamente, colocou sua mão sobre a dele. O contato não trouxe o fogo que os romances prometiam. Não houve faíscas elétricas, nem explosões de paixão. Mas havia calor, solidez, a sensação reconfortante de estar ancorada a algo real, num mundo que frequentemente parecia caótico e avassalador demais. Ficaram assim por vários minutos, de mãos dadas em silêncio, observando as últimas luzes do dia se desvanecendo sobre o Atlântico. Nenhum dos dois falou porque às vezes as palavras só arruinam a perfeição de um momento simples. Os gestos mais pequenos exigem a maior coragem quando cada instinto grita para você se proteger. Quando finalmente voltaram à recepção, algo fundamental havia mudado. Clarice não se sentia mais como uma intrusa no mundo de Vicente, mas como uma aliada. E ele não se sentia completamente sozinho em sua atuação necessária, porque sabia que pelo menos uma pessoa naquele salão via e aceitava quem ele era realmente atrás da máscara. O experimento estava funcionando. Devagar, dolorosamente, 1 milímetro de cada vez, estavam construindo algo real no meio de um mundo de fingimentos. Agosto chegou a Salvador com um calor sufocante que transformava as ruas em fornos e o ar em algo quase sólido. Mas o clima era a menor das preocupações de Vicente. Os problemas financeiros que vinha tentando resolver desde seu retorno atingiram um ponto crítico quando uma tempestade inesperada, uma daquelas tempestades tropicais que os pescadores mais velhos juravam não ver há décadas, devastou os depósitos refrigerados no porto. A ligação chegou às 3 da madrugada de uma quinta-feira. Vicente correu para o porto e encontrou um desastre. O sistema elétrico danificado pela tempestade, os refrigeradores falhando, toneladas de frutos do mar começando a estragar no calor. Entre elas, havia caixas completas de lagostas que valiam fortunas no mercado internacional, agora se transformando em perdas totais. Os trabalhadores faziam o que podiam com gelo de emergência, mas era muito pouco, muito tarde. Vicente observava impotente enquanto evaporava o trabalho de meses. Não era só dinheiro. Era o último fôlego da empresa familiar antes da asfixia completa. Quando Clarice chegou ao porto naquela manhã, porque de alguma forma Beatriz a havia contatado, intuindo que Vicente precisava de apoio, encontrou-o sentado no cais, com a cabeça entre as mãos, cercado do cheiro nauseante de peixe estragando. Acabou, disse ele sem levantar a vista. Não tem como se recuperar disso. Os bancos já estavam impacientes. Isso vai dar a desculpa perfeita para cortarem o crédito. Em 2 meses, Nogueira e Filhos vai deixar de existir. 4 gerações acabadas porque eu não fui inteligente o suficiente para preparar um sistema de backup melhor. Clarice sentou ao seu lado no cais sujo. Não tentou tocá-lo. Não ofereceu palavras vazias de consolo. Simplesmente existiu no mesmo espaço que ele, enquanto ele processava sua devastação. Depois de um longo silêncio, ela perguntou: "Quanto tempo você tem antes que os frutos do mar já processados e embalados estraguem?" "O quê?" Vicente levantou a vista, confuso com a pergunta aparentemente aleatória.
Os frutos do mar que já estavam processados e embalados a vácuo. Esses devem ter mais tempo de vida que os frutos do mar frescos, não? Quanto tempo? Depende. Em condições normais, 20 dias. Mas sem refrigeração constante. Ele parou enquanto seu cérebro começava a funcionar novamente. Talvez 10 dias, se conseguirmos estabilizar a temperatura. E se você pudesse estender isso para 30 ou 40 dias? Te daria tempo suficiente para encontrar compradores de emergência, liquidar estoque, gerar fluxo de caixa para consertar os depósitos? Não existe essa tecnologia. Não para esse volume, não nesse nível de mercado. Clarice sorriu levemente, aquele sorriso pequeno e raro que ele havia aprendido a valorizar. Talvez não na indústria de frutos do mar, mas em restauração de documentos, usamos técnicas de preservação avançadas há décadas. Embalagem a vácuo modificada com gases inertes, controle de umidade microambiental, materiais barreira multicamada. Se conseguimos preservar manuscritos do século XVIII em condições perfeitas por anos, por que não poderíamos adaptar essas técnicas para pescado? A inovação mais radical frequentemente vem de cruzar as fronteiras entre mundos que nunca pensaram em conversar. Durante as 48 horas seguintes, Clarice e Vicente trabalharam quase sem dormir. Ela trouxe colegas do arquivo que entendiam a química de preservação. Contatou fornecedores de materiais de conservação documental. Pesquisou freneticamente artigos acadêmicos sobre técnicas de embalagem experimental. Vicente, por sua vez, mobilizou sua equipe restante para implementar as ideias de Clarice. Compraram materiais de embalagem especializados, reconfiguraram as linhas de processamento, trabalharam contra o relógio para reembalar todo o estoque salvável usando as novas técnicas. Não foi perfeito. Perderam cerca de 40% do estoque de qualquer forma. Mas os 60% restantes, graças às inovações de embalagem de Clarice, sobreviveriam tempo suficiente para serem vendidos. Vicente conseguiu compradores de emergência em São Paulo e Rio de Janeiro, aceitando margens de lucro menores só para gerar fluxo de caixa imediato. Ligou cobrando favores de contatos no Japão que lhe deviam de seus anos em Tóquio. Negociou extensões com os bancos, mostrando as novas técnicas de preservação como evidência de inovação empresarial. Foi exaustivo, estressante, e houve momentos em que ambos tiveram certeza de que falhariam, mas trabalhando juntos, complementando as habilidades um do outro, conseguiram o impossível. No processo, Clarice descobriu algo sobre si mesma. Era incrivelmente competente em crises. Toda sua vida havia acreditado que sua necessidade de controle e planejamento era uma fraqueza, um sinal de sua incapacidade de fluir com a vida. Mas nesse desastre, essas mesmas qualidades se tornaram seu superpoder. Enquanto outros entravam em pânico, ela criava listas, organizava prioridades, encontrava soluções metódicas para problemas aparentemente insolúveis. Vicente a observava trabalhar com uma mistura de espanto e gratidão. Ali estava essa mulher que se descrevia como emocionalmente fria, trabalhando 18 horas por dia para salvar o negócio de sua família, sem pedir nada em troca, sem drama, sem expectativas. Suas ações diziam mais que 1000 declarações de amor. Uma noite tarde, depois de finalmente garantir um contrato grande com uma rede de restaurantes em São Paulo, Vicente encontrou Clarice dormindo em seu escritório, a cabeça descansando sobre uma pilha de especificações técnicas de materiais de embalagem. Tinha manchas de tinta nas mãos e círculos escuros sob os olhos. Era, na opinião de Vicente, a coisa mais linda que havia visto em sua vida. Não porque fosse convencionalmente atraente naquele momento. Na verdade, parecia exausta e despenteada, mas porque finalmente entendeu que a beleza real não estava em poses cuidadosamente compostas nem em palavras poéticas, mas na vontade inabalável de aparecer para alguém quando mais te precisava, sem expectativas de recompensa. Muito suavemente, para não acordá-la, cobriu seus ombros com sua jaqueta. Então sentou no chão ao lado de sua cadeira, simplesmente fazendo vigília enquanto ela dormia, protegendo seu descanso tanto quanto ela havia protegido seu negócio. O amor verdadeiro se revela não nos momentos de triunfo brilhante, mas nas trincheiras do desastre compartilhado,
onde as máscaras caem porque não há energia para mantê-las. Quando Clarice acordou horas depois e encontrou Vicente dormindo no chão ao lado dela, com sua jaqueta ainda sobre seus ombros, algo se quebrou no gelo de seu coração. Não foi um descongelamento dramático, mas uma rachadura pequena, porém significativa. Através dessa rachadura, infiltrou algo quente e assustador, o começo do que poderia eventualmente se tornar amor. A crise financeira foi superada, mas deixou Vicente num estado de vulnerabilidade que não experimentava desde o fim de seu relacionamento com Fernanda. Havia estado tão focado em ser forte, em reconstruir a empresa, em provar que podia lidar com tudo sozinho, que quando finalmente teve um momento para respirar, todo o estresse acumulado o golpeou de uma vez. Começou a ter ataques de pânico. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, certo de que havia esquecido algo crucial que arruinaria tudo de novo. Verificava compulsivamente os sistemas de refrigeração, às vezes 3 ou 4 vezes por noite. Perdeu peso porque estava ansioso demais para comer adequadamente. Clarice notou as mudanças, como suas mãos tremiam levemente quando pensava que ninguém estava olhando, como seus olhos pareciam vítreos de falta de sono, como seu sorriso, antes genuíno embora raro, agora era forçado e frágil. Numa manhã de terça-feira no mercado, quando haviam retomado seu ritual semanal depois da crise, ela observou como ele deixou cair seu café. O copo de plástico se espatifou no chão, o líquido escuro se espalhando sobre os azulejos coloridos, e Vicente simplesmente ficou olhando como se não soubesse o que fazer. "Vicente", disse ela suavemente, "você não está bem." "Estou bem", mentiu automaticamente. "Só cansado." "Foi um mês difícil." "Não, você não está bem e precisa de ajuda." A palavra ajuda pareceu quebrar algo nele. Seus olhos se encheram de lágrimas que tentou desesperadamente piscar. "Não posso me dar ao luxo de não estar bem. Tem gente demais dependendo de mim. A empresa, os funcionários, minha mãe. Se eu desmoronar, todos desmoronam comigo." "Isso não é verdade", disse Clarice com aquela franqueza brutal que era simultaneamente sua fraqueza e sua força. "Você construiu uma boa equipe. A empresa vai sobreviver se você tirar 2 semanas para cuidar da sua saúde mental. Mas não vai sobreviver se você tiver um colapso completo e acabar hospitalizado. Já vi isso antes. Meu pai se matou trabalhando, literalmente, porque achava que era indispensável. Não era. Ninguém é. A coragem não está em nunca cair, mas em admitir quando você não consegue mais se levantar sozinho." Aquela conversa levou Vicente a fazer algo que nunca havia considerado: buscar ajuda profissional. Começou a ver um psicólogo especializado em trauma e ansiedade. As primeiras sessões foram brutais, forçando-o a confrontar não só o estresse recente, mas também o trauma não processado da traição de Fernanda, a morte de seu pai, e anos de reprimir suas emoções atrás de uma fachada de competência profissional. Uma das tarefas que seu psicólogo lhe deu foi escrever uma carta para Fernanda que nunca enviaria, expressando tudo que nunca lhe havia dito. Vicente resistiu por semanas, insistindo que já havia superado aquilo, que não precisava reviver aquela dor. Mas, finalmente, numa noite tarde em seu escritório vazio, começou a escrever. As palavras fluíram como uma torrente. Raiva pela traição, dor pelos anos desperdiçados, mas também, e isso o surpreendeu, gratidão pela lição aprendida. Porque se Fernanda não o tivesse destruído tão completamente, nunca teria sido forçado a se reconstruir de uma maneira mais autêntica. Nunca teria conhecido Clarice. Nunca teria aprendido que o amor podia ser uma escolha consciente em vez de um vício emocionalmente volátil. Quando Clarice chegou a seu escritório naquela noite, porque haviam desenvolvido o hábito de trabalhar juntos nas tardes, ela com seus manuscritos, ele com suas faturas e contratos, encontrou-o com a carta nas mãos, lágrimas secas em suas bochechas. "Quer falar sobre isso?" perguntou ela, embora fazer perguntas pessoais ainda a deixasse desconfortável. "Estava escrevendo uma carta para minha ex", explicou Vicente. "Meu terapeuta diz que preciso processar a traição antes de poder seguir em frente completamente. E você já conseguiu?" "Processar?"
Não. Mas acho que estou começando a entender algo importante. Ela não me destruiu porque eu era fraco ou idiota. Me destruiu porque fui honesto, vulnerável e confiante. Essas não são fraquezas. São forças que ela não soube valorizar. Clarice considerou isso cuidadosamente. Então disse algo que vinha pensando há semanas, mas tinha medo de expressar. Eu também fui à terapia, depois de fugir do meu casamento. Só 2 sessões antes de decidir que não era para mim. Por que parou? Porque a terapeuta ficava tentando descobrir que trauma havia causado minha dificuldade de me conectar emocionalmente. Tinha certeza de que eu devia ter sido abusada, ou negligenciada ou algo dramático. Quando insisti que simplesmente sou assim, ela não acreditou. Como se ser diferente emocionalmente só pudesse ser resultado de dano. Às vezes, o mundo prefere inventar trauma, onde não existe do que aceitar que algumas pessoas simplesmente operam com fios emocionais diferentes. Isso é injusto, disse Vicente com raiva genuína em nome dela. Como se só houvesse uma forma correta de experimentar amor. Exatamente. E o que estou aprendendo com você é que talvez minha forma também seja válida. Talvez eu não precise me consertar. Talvez só precise encontrar alguém que aprecie o que posso dar, em vez de lamentar o que não posso. Foi o mais perto de uma declaração de sentimentos que Clarice havia feito desde que se conheceram. As palavras flutuaram entre eles, carregadas de significado e possibilidade. Vicente se levantou de sua escrivaninha e caminhou até onde ela estava sentada, com um manuscrito do século XIX aberto à sua frente. Ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, ficando na altura de seus olhos, e disse com total sinceridade: Eu aprecio o que você pode dar, sua honestidade brutal, sua lealdade silenciosa, a forma como você aparece consistentemente sem drama nem grandes expectativas. A maneira como seu amor, porque embora você não chame assim, é isso que é, se expressa em ações concretas em vez de palavras poéticas. Tudo isso vale mais para mim do que qualquer grande declaração romântica. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas, o que a surpreendeu porque não chorava facilmente. Não sei se o que sinto por você é amor, admitiu tremulamente. Não parece as músicas ou os filmes, não é fogo nem borboletas. É mais como gravidade. Como se agora que te conheço, orbitar ao seu redor fosse o mais natural do mundo. Isso conta como amor? Conta mais do que qualquer outra coisa que já experimentei, respondeu Vicente. E então, pela primeira vez, foi ela quem iniciou o contato físico. Estendeu sua mão e tocou sua bochecha suavemente, explorando o contorno de seu rosto como se fosse um manuscrito precioso que precisava catalogar cuidadosamente. Ele permaneceu completamente quieto, deixando-a tomar controle do momento, respeitando seu ritmo. Quando finalmente se beijaram, não foi o beijo apaixonado dos filmes românticos. Foi tentativo, exploratório, um pouco desajeitado, mas foi real, honesto e completamente deles. Setembro trouxe consigo não apenas o calor úmido da primavera, mas também uma descoberta que ameaçou destruir tudo que Clarice e Vicente haviam construído juntos. Clarice estava catalogando uma nova coleção de documentos comerciais do século XX, recentemente doados ao arquivo, quando encontrou algo que fez seu coração parar. Contratos de sociedade comercial de 1965 entre 2 homens chamados Antônio Ferreira e Giuseppe Nogueira. Seu avô e o avô de Vicente. A princípio pensou que devia ser coincidência. Ferreira e Nogueira eram sobrenomes comuns na Bahia. Mas enquanto lia mais documentos, correspondência comercial, registros de embarques, finalmente uma carta cheia de acusações amargas, a terrível verdade se revelou. Os avós de ambos haviam sido sócios fundadores do que eventualmente se tornou Nogueira em Filhos. Antônio Ferreira havia aportado capital inicial e contatos comerciais. Giuseppe Nogueira havia aportado expertise pesqueira e acesso aos barcos. Durante quase 10 anos, a parceria havia prosperado. Mas então, segundo os documentos, havia surgido uma disputa sobre uma dívida. Antônio Ferreira afirmava que Giuseppe Nogueira lhe devia dinheiro de investimentos não contabilizados.
Giuseppe Nogueira insistia que o dinheiro havia sido um presente, não um empréstimo. A desconfiança cresceu. As acusações se tornaram mais severas. Finalmente, em 1975, a sociedade se dissolveu em circunstâncias amargas. O pior era a carta final, escrita por Antônio Ferreira a Giuseppe Nogueira. Não quero ver sua cara nem a de nenhum Nogueira enquanto viver. Você roubou minha confiança e meu investimento. Que sua consciência te persiga pelo resto dos seus dias, ladrão e mentiroso. Jamais permitirei que nenhum descendente meu tenha contato com sua família maldita. Clarice leu aquela carta várias vezes, suas mãos tremendo. Seu avô havia amaldiçoado a família Nogueira. Havia proibido especificamente qualquer contato entre as famílias. E ali estava ela, se apaixonando, porque finalmente podia admitir que era isso que estava acontecendo, pelo bisneto daquele mesmo homem. Seria sua conexão com Vicente genuína, ou apenas o eco de um destino entrelaçado? Teria sido atraída para ele inconscientemente devido a essa história familiar? E se tudo o que sentia era só uma forma distorcida de corrigir os erros do passado? Durante 3 dias, Clarice guardou esse segredo, sentindo-se fisicamente mal cada vez que via Vicente. Finalmente, não aguentou mais. Numa tarde, em seu escritório com vista para o porto, colocou os documentos sobre sua mesa. Você precisa ver isso, disse simplesmente. Vicente leu os documentos devagar, sua expressão passando de confusão à compreensão a horror. Quando terminou, sentou pesadamente em sua cadeira, o rosto pálido. Nossos avós, sussurrou. Eram sócios. E inimigos. Vicente, meu avô amaldiçoou sua família. Especificamente proibiu qualquer contato entre nossas famílias. E se... A voz de Clarice falhou. E se nada disso foi real? E se fomos atraídos um pelo outro só porque o destino, ou o karma, ou sei lá, estava tentando consertar a inimizade deles? Não, disse Vicente firmemente, embora sua voz tremesse. Não, isso não é... Não pode ser. Mas a dúvida já havia sido plantada. Durante as 2 semanas seguintes, ambos lutaram com essa revelação. Clarice se retraiu emocionalmente, voltando aos velhos padrões de frieza e distância, convencida de que havia estado fingindo sentimentos que não eram realmente seus. Vicente, por sua vez, questionava obsessivamente cada momento que haviam compartilhado, perguntando-se se havia sido genuíno ou fabricado por forças além de seu controle. Pararam de se ver diariamente. As terças-feiras no mercado cessaram. As ligações telefônicas ficaram breves e tensas. Era como se ambos estivessem voltando a ser as pessoas solitárias que haviam sido antes de se conhecerem, mas agora com o conhecimento doloroso do que haviam perdido. O medo do auto-engano pode destruir a verdade com a mesma eficácia de qualquer mentira externa. A mãe de Vicente, Beatriz, foi a primeira a notar a mudança. Numa de suas visitas ao arquivo, encontrou Clarice trabalhando mecanicamente, sem a centelha sutil que havia desenvolvido nos últimos meses. O que aconteceu entre você e meu filho? Perguntou diretamente. Não me diga que nada. Vivi tempo demais para não reconhecer quando 2 pessoas estão se matando, por orgulho ou medo. Clarice, exausta de guardar o segredo, contou tudo. Os documentos, a inimizade ancestral, as dúvidas que agora a consumiam. Beatriz escutou em silêncio, seus olhos velhos mais sábios processando a informação. Quando Clarice terminou, a anciã suspirou profundamente. Menina tola, meu marido, que descanse em paz, me contou essa história anos atrás. Não foi segredo, pelo menos não na nossa família. E sabe o quê? Meu sogro, Giuseppe Nogueira, no final de sua vida, admitiu que estava errado naquela disputa, que o orgulho o havia cegado, que Antônio Ferreira tinha razão sobre o dinheiro. Passou seus últimos anos tentando fazer as pazes, mas seu avô nunca aceitou as desculpas. Então meu avô estava certo? Perguntou Clarice confusa. Sobre o dinheiro, sim. Sobre a maldição e o rancor eterno, não. Sabe o que é irônico? Meu marido e eu éramos amigos dos seus pais quando vocês eram crianças. Costumávamos nos ver no mercado, nas festas do bairro. Nossos filhos brincavam juntos. Mas então seu avô descobriu e proibiu o contato. Meu sogro morreu pouco depois,
levando sua culpa para o túmulo. E 2 gerações foram envenenadas pelo orgulho de homens que nem estão mais vivos. As palavras de Beatriz ressoaram na mente de Clarice por dias. Se as famílias haviam estado conectadas o tempo todo, se seus caminhos haviam se cruzado repetidamente ao longo das décadas apesar da suposta maldição, então talvez sua conexão com Vicente não fosse o destino tentando corrigir o passado, mas simplesmente 2 pessoas se encontrando apesar das barreiras artificiais criadas por gerações anteriores. Mas ainda tinha medo. Medo de que seus sentimentos não fossem reais, de que estivesse projetando o que acreditava que deveria sentir em vez do que genuinamente sentia. Foi Vicente quem finalmente forçou a confrontação. Apareceu em seu apartamento numa noite chuvosa de setembro, encharcado e claramente desesperado. "Preciso saber", disse sem rodeios quando ela abriu a porta. "O que você sentiu por mim, o que disse que sentia, era real? Ou só se convenceu disso porque achava que era seu destino, ou alguma merda assim?" Clarice o olhou, esse homem que a conhecia melhor que ninguém, que havia respeitado seus limites enquanto simultaneamente a desafiava a crescer, que a havia defendido sem pedir nada em troca. E de repente, com uma clareza que cortava através de todas as suas dúvidas, soube a resposta. Era real. Disse com uma certeza que nunca havia sentido sobre nada emocional em sua vida. É real. Não parece os filmes prometem. Não é fogo nem paixão descontrolada, mas é real. É a coisa mais real que senti na minha vida. As lágrimas corriam pelas bochechas de Vicente, misturando-se com a chuva. Como você pode ter certeza? Depois de tudo o que disse sobre não conseguir sentir amor. Porque quando não te vi por 2 semanas, foi como se parte do meu mundo tivesse ficado cinza. Porque penso em você quando deveria estar concentrada no trabalho. Porque a ideia de você encontrar outra pessoa me deixa fisicamente mal. Porque me importo mais com você do que com minha necessidade de estar no controle. E para mim, isso é mais significativo do que qualquer declaração de amor eterno. A certeza mais profunda vem não de sentimentos explosivos, mas da quieta devastação de imaginar a vida sem a outra pessoa. Vicente entrou no apartamento e, pela primeira vez, foi ele quem precisou ser segurado. Clarice o abraçou, desajeitadamente no início, porque abraçar ainda não era natural para ela, enquanto ele finalmente se permitia chorar por tudo, pelo pai morto, pela traição de Fernanda, pelo medo de perder Clarice, pelo peso de carregar o legado familiar. Ela não tentou consolá-lo com palavras vazias, nem dizer que tudo ficaria bem. Simplesmente o segurou, oferecendo a solidez de sua presença, o presente mais precioso que podia dar. Os dias seguintes àquela noite chuvosa trouxeram uma nova fase em seu relacionamento. Haviam sobrevivido à crise de dúvida, e isso os havia fortalecido de maneiras que não anteciparam. Decidiram enfrentar ativamente o passado de suas famílias. Vicente contatou os tios e primos que ainda lembravam da velha disputa. Clarice conversou com sua mãe e suas irmãs, compartilhando a história completa pela primeira vez. O que descobriram foi fascinante. A maioria da geração atual não entendia realmente por que havia tanta animosidade entre as famílias. Era um rancor herdado, mantido vivo mais por inércia do que por convicção genuína. A mãe de Clarice, ao ouvir a história completa e saber sobre o relacionamento com Vicente, chorou. Seu avô era um homem teimoso, admitiu. Mantinha rancores como outros colecionam selos. Mas ele está morto, e você está viva. Por que deveria carregar os erros dele? Um dos tios de Vicente foi além, revelando que Giuseppe Nogueira havia deixado uma carta para ser aberta após sua morte, na qual expressava seu profundo arrependimento pela disputa e seu desejo de que futuras gerações pudessem se reconciliar. Aquela carta nunca havia sido entregue à família Ferreira, porque quando Giuseppe morreu, ninguém sabia onde encontrá-los. Armados com essas revelações, Clarice e Vicente fizeram algo ousado. Organizaram um jantar familiar conjunto. Não uma reunião grande e formal, mas algo íntimo. A mãe de Clarice, Beatriz, os irmãos de ambos e um punhado de tios e primos. O jantar foi desconfortável no início.
Décadas de desconfiança herdada não desaparecem com um convite para jantar. Mas enquanto compartilhavam comida, a moqueca que era a especialidade da família Ferreira, o ensopado de frutos do mar que Vicente preparou com a receita secreta de Giuseppe, as histórias começaram a fluir. Descobriram que tinham mais em comum do que haviam imaginado. Ambas as famílias haviam lutado com as mesmas dificuldades econômicas durante os anos da ditadura. Ambas haviam perdido membros em acidentes de pesca. Ambas valorizavam a lealdade e o trabalho duro acima de tudo. A disputa dos avós começou a parecer o que realmente era: um mal-entendido trágico entre dois homens igualmente teimosos. Enquanto observava as duas famílias finalmente conversando e rindo juntas, Clarice sentiu algo profundo se mover em seu peito. Não era só a satisfação por ter ajudado a curar uma velha ferida, mas o reconhecimento de que ela e Vicente haviam criado algo novo, uma forma de estar juntos que não dependia de corrigir o passado, mas de construir deliberadamente um futuro diferente. As famílias são como barcos antigos, carregam as marcas de todas as tempestades que sobreviveram, mas são capazes de navegar para novos horizontes se alguém tiver a coragem de mudar o rumo. Mas nem tudo era reconciliação tranquila. O ex-noivo de Clarice, Rodrigo, que havia estado relativamente quieto durante meses, escolheu esse momento para escalar seus ataques. Começou a espalhar rumores mais maliciosos, que Clarice havia estado planejando o relacionamento com Vicente mesmo antes de cancelar o casamento, que havia usado os contatos de Rodrigo para beneficiar o negócio de Vicente, que toda a sua história de não conseguir amar era uma mentira elaborada para manipular homens ricos. Os rumores se espalharam pelo Pelourinho como fogo em capim seco. Clarice começou a receber olhares hostis no mercado. Algumas das vendedoras que a haviam conhecido desde criança agora a evitavam. Uma tarde, encontrou "Mentirosa", escrito com batom vermelho no espelho do elevador de seu prédio. Vicente estava furioso e queria confrontar Rodrigo publicamente, mas Clarice o deteve. Se reagirmos com raiva, só confirmamos que nos importamos com o que dizem. Se reagirmos com graça, eventualmente vão ficar sem material. Graça! Vicente quase gritou. Eles estão destruindo sua reputação. Minha reputação se destruiu quando fugi do meu próprio casamento. Essas são só camadas adicionais sobre ruínas existentes. Mas sabe o quê? Já não me importo tanto quanto antes, porque agora entendo que as pessoas que genuinamente me conhecem, você, sua mãe, minha família, meus colegas no arquivo, essas pessoas sabem a verdade. E a opinião delas é a única que realmente importa. A verdadeira liberdade chega quando você para de precisar da aprovação de pessoas que nunca te conheceram de verdade. Para provar seu ponto, Clarice fez algo radical. Apresentou Vicente publicamente como seu parceiro num evento do arquivo. Foi uma exposição sobre manuscritos comerciais históricos da Bahia, e a elite cultural da cidade estaria presente. Era a oportunidade perfeita para os fofoqueiros a julgarem diretamente. Chegaram juntos, e Vicente notou imediatamente como as conversas paravam quando entravam, como os olhares se tornavam especulativos ou julgadores. Mas Clarice caminhou com a cabeça erguida, sua mão firmemente na dele, um gesto que custava toda a sua coragem, mas que executava com determinação. Durante sua apresentação sobre as técnicas de restauração de manuscritos comerciais do século XIX, incorporou sutilmente a história das famílias Nogueira e Ferreira, como uma disputa comercial havia separado duas famílias por gerações, como os documentos históricos podiam revelar não só fatos, mas também as consequências duradouras de rancores não resolvidos, e como a verdadeira coragem não estava em manter ressentimentos herdados, mas em ter a força de escrever novas narrativas. A audiência escutou em silêncio. Alguns rostos mostravam desaprovação contínua, mas outros, especialmente os mais jovens, mostravam compreensão e até admiração por sua honestidade. Depois da apresentação, várias pessoas se aproximaram de Clarice. Nem todos foram gentis, mas alguns, incluindo a diretora do arquivo e 2 professores universitários, lhe expressaram respeito por sua transparência e seu trabalho profissional.
Um dos professores até sugeriu que sua inovação em técnicas de preservação aplicadas à indústria pesqueira seria um excelente tema para um estudo de caso acadêmico. Enquanto dirigiam para casa naquela noite, Vicente pegou a mão de Clarice e a apertou. Você foi incrível. Corajosa de um jeito que eu nunca conseguiria ser. Não me senti corajosa. Me senti apavorada. É isso que faz ser coragem. Medo sem ação é só pânico. Medo com ação é coragem. Clarice considerou isso e sorriu levemente. Então acho que fomos corajosos muitas vezes sem perceber. Acho que a maior parte da coragem passa despercebida. As pequenas decisões diárias de continuar em frente, quando seria mais fácil desistir. Essas são as heroínas de verdade. Os heróis dos filmes salvam o mundo com atos dramáticos únicos. Os heróis reais salvam suas próprias vidas com pequenas decisões repetidas 1000 vezes, até que finalmente criam algo bonito. Outubro chegou com o fim do calor extremo do verão, trazendo brisas mais frescas e uma mudança de estação que parecia refletir mudanças internas em Clarice e Vicente. Haviam estado juntos, embora nenhum dos dois usasse termos oficiais como namorados, por quase 7 meses. Para qualquer observador externo, pareciam um casal sólido, navegando os desafios com mais graça que muitos relacionamentos tradicionais. Mas sob a superfície, Clarice lutava com um medo crescente. Quanto mais se aproximava de Vicente, mais aterrorizante se tornava a possibilidade de perdê-lo. Havia passado toda a vida protegida por sua incapacidade de se conectar profundamente. Agora, com essas defesas baixadas, sentia-se exposta de maneiras que nunca havia experimentado. O medo se manifestava de formas sutis. Checava seu celular compulsivamente, esperando mensagens dele. Quando ele chegava 5 minutos atrasado a um encontro, sua mente imediatamente gerava cenários catastróficos. Começou a ter pesadelos, onde ele a deixava, declarando que ela era fria demais, afinal, que não valia o esforço. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente vívido, ligou para ele às 3 da manhã. Ele atendeu imediatamente com voz preocupada. Clarice? O que foi? Você está bem? Preciso saber, disse ela, sua voz tremendo de um jeito que odiava. Isso que temos é suficiente para você? A forma como te amo, se é que isso é amor, é suficiente? Ou eventualmente você vai se cansar de eu não ser como outras mulheres? Houve uma pausa, e então Vicente disse com seriedade absoluta: Posso ir no seu apartamento? Essa não é uma conversa para ter por telefone. 30 minutos depois estava na porta dela. Clarice abriu com os olhos inchados de chorar, algo que raramente fazia, e o cabelo bagunçado. Ele entrou sem dizer uma palavra e simplesmente a abraçou por um longo tempo. Finalmente, sentados no sofá com café recém-passado, porque nenhum dos dois ia voltar a dormir, Vicente falou: Clarice, vou ser brutalmente honesto com você, porque é isso que nosso relacionamento merece. Sim, às vezes eu gostaria que você fosse mais expressiva. Tem momentos em que sinto falta da facilidade física casual dos meus relacionamentos anteriores. Quando vejo outros casais se beijando espontaneamente no mercado ou de mãos dadas sem pensar, uma parte de mim sente nostalgia por essa facilidade. As palavras golpearam Clarice como socos. Ali estava, a confirmação dos seus medos mais profundos. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Mas então Vicente continuou: Mas esses momentos duram talvez 5 segundos antes de eu lembrar o que realmente tenho com você. Tenho honestidade total. Tenho alguém que nunca mente sobre seus sentimentos. Tenho lealdade que não depende de emoções voláteis, mas de escolha consciente. Tenho alguém que apareceu para salvar meu negócio sem que eu pedisse, que enfrentou uma cidade inteira de fofoqueiros por mim, que luta contra seus próprios instintos todo dia para permanecer nesse relacionamento. Você sabe o quão raro e precioso é isso? Mas não é romântico, sussurrou Clarice. É o mais romântico que já experimentei. Sabe por quê? Porque é uma escolha. Todo dia você escolhe estar comigo, apesar de cada instinto te dizer para se proteger. Toda vez que você me toca, eu sei que é um ato deliberado de coragem, não um reflexo automático.
Isso significa mais para mim do que 1000 beijos apaixonados de alguém para quem o afeto físico é fácil. O amor que se escolhe deliberadamente todo dia tem uma profundidade que o amor que simplesmente acontece nunca alcançará. Tenho medo, admitiu Clarice. Nunca tive algo a perder antes. Agora tenho algo, alguém, e estou apavorada de que vai escorrer pelos meus dedos porque não sei como segurar direito. Então aprendemos juntos, disse Vicente simplesmente. Não tem uma forma certa de fazer isso. Só tem nossa forma, que inventamos enquanto avançamos. Aquela conversa às 3 da manhã se tornou um ponto de virada. Decidiram estabelecer algumas estruturas que ajudariam Clarice com sua ansiedade. Check-ins diários breves por mensagem, um plano de encontros regular, terças para o mercado, sextas para jantar juntos e, o mais importante, um acordo de que se qualquer um deles sentisse que estavam se distanciando, abordariam imediatamente em vez de deixar apodrecer. Mas Vicente também estava lidando com seus próprios medos. À medida que sua recuperação terapêutica progredia, percebia que ainda tinha problemas para confiar completamente. Uma parte dele sempre estava esperando o outro sapato cair, esperando que Clarice eventualmente o traísse como Fernanda havia feito. Esses medos chegaram a um ponto crítico quando uma mulher de seu passado apareceu inesperadamente. Fernanda, sua ex, havia voltado a Salvador para uma conferência de negócios. Ela o contatou, pedindo para se encontrarem para fechar esse capítulo apropriadamente. Vicente contou a Clarice sobre a mensagem imediatamente, fiel ao seu compromisso de transparência total. Sua primeira reação foi de pânico. Ali estava, a mulher bonita e expressiva que ele havia amado por 8 anos, voltando para sua vida. Como Clarice poderia competir com isso? Você quer vê-la? Perguntou Clarice, tentando manter sua voz neutra, mas falhando. Não sei, admitiu Vicente honestamente. Parte de mim sente que preciso desse fechamento, mas parte de mim tem medo de que, sei lá, de que ao vê-la eu lembre como deveria ser o amor e perceba que o que temos não é suficiente. As palavras doeram, mas Clarice apreciava sua honestidade. Acho que você deveria vê-la, disse finalmente. Não porque quero que você vá embora, mas porque, se nosso relacionamento não consegue sobreviver a você encontrar sua ex, então não era forte o suficiente para começar. E preciso saber disso agora, em vez de descobrir 5 anos depois, quando tivermos construído ainda mais. O verdadeiro teste de confiança não é evitar situações difíceis, mas enfrentá-las deliberadamente e ver o que sobrevive. Vicente se encontrou com Fernanda num café neutro, um lugar público onde ambos se sentiriam confortáveis. Clarice passou aquelas 2 horas trabalhando no arquivo, incapaz de se concentrar de verdade, verificando seu celular a cada 30 segundos, embora tivesse prometido não contatá-lo, até que ele voltasse. Quando finalmente Vicente chegou ao arquivo, encontrou Clarice fingindo trabalhar num manuscrito, suas mãos tremendo levemente enquanto tentava segurar uma lupa de aumento. E então? Perguntou ela sem olhá-lo, com medo do que poderia ver em seu rosto. Foi esclarecedor, disse Vicente devagar, sentando ao lado dela. Fernanda queria se desculpar. Disse que esteve em terapia, que percebeu o dano que causou, que queria fazer as pazes antes de se mudar permanentemente para o Rio. E Clarice finalmente o olhou, preparando-se para o pior. E percebi algo importante. Vê-la não me fez sentir nada, exceto alívio. Alívio de que aquela parte da minha vida acabou. Alívio de que não sou mais a pessoa que se perdia em relacionamentos tóxicos. Ela é bonita, confiante, emocionalmente expressiva, todas as coisas que achei que queria. Mas quando falava, tudo o que conseguia pensar era em como suas palavras eram só palavras, sem o peso de ações consistentes por trás. E percebi que o que tenho com você, essa coisa estranha, anticonvencional e às vezes desconfortável, é mais real do que qualquer coisa que tive com ela. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas. Aquelas lágrimas que já não conseguia controlar completamente desde que havia aberto seu coração. Você tem certeza? Porque ainda pode escolher algo mais fácil. Alguém mais fácil. Não vou ficar ofendida.
É exatamente por isso que tenho certeza, disse Vicente, limpando suavemente uma lágrima de sua bochecha. Porque mesmo agora, na sua vulnerabilidade, você se preocupa mais com minha felicidade do que em se segurar. Isso é amor, Clarice. Talvez não pareça aos filmes, mas é o mais genuíno que conheci. Eles se beijaram ali, entre estantes de manuscritos antigos que cheiravam a tempo e preservação. E pela primeira vez, ambos sentiram que estavam construindo algo que poderia durar não porque estava destinado ou era fácil, mas porque ambos estavam escolhendo ativamente todo dia. Novembro trouxe consigo as primeiras chuvas do verão e um senso de consolidação para Clarice e Vicente. A empresa Nogueira em Filhos não só havia sobrevivido como estava prosperando, graças em parte às inovações em preservação que Clarice havia introduzido. Vários artigos comerciais haviam destacado sua colaboração como exemplo de pensamento interdisciplinar em negócios tradicionais. O arquivo público havia recebido uma bolsa importante depois que Vicente, como um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, fez lobby com a prefeitura para aumentar o financiamento cultural. O centro cultural que havia estabelecido num antigo casarão colonial estava prosperando, tornando-se um ponto de encontro para acadêmicos e artistas locais. Na superfície, tudo parecia estar se alinhando perfeitamente. Mas Vicente estava lutando internamente com uma pergunta: o que significava compromisso de longo prazo para duas pessoas que haviam deliberadamente rejeitado as narrativas românticas tradicionais? A ideia de casamento o enchia de ansiedade. Sua única tentativa prévia de compromisso sério havia terminado em desastre, e sabia que Clarice carregava trauma do seu casamento cancelado. Mas, ao mesmo tempo, queria alguma forma de marcar que isso era permanente, que ele não ia a lugar nenhum, que havia escolhido construir sua vida ao redor dela. Confidenciou essas preocupações à sua mãe durante uma de suas visitas semanais. Beatriz, agora consideravelmente mais saudável depois de meses de cuidados médicos apropriados e menos estresse desde que a empresa estava estável, escutou sabiamente. Por que você assume que o compromisso tem que parecer com o de todo mundo? Perguntou ela. Vocês dois construíram algo completamente único. Por que seu compromisso não poderia ser igualmente único? A ideia ficou com Vicente. Durante semanas, refletiu sobre o que significaria um compromisso autêntico para eles. Não queria uma proposta de casamento tradicional, de joelhos num restaurante romântico com um anel de diamantes, porque isso parecia falso para quem eles realmente eram. Finalmente, numa manhã de terça-feira comum no mercado do peixe, seu lugar sagrado onde tudo havia começado, Vicente encontrou seu momento. Estavam tomando café no bar do mercado, como haviam feito dezenas de vezes antes, quando ele colocou um pequeno pacote embrulhado em papel pardo sobre o balcão entre eles. "O que é isso?" perguntou Clarice confusa. Não era seu aniversário nem nenhuma ocasião especial. "Abra e veja." Clarice desembrulhou cuidadosamente o pacote para encontrar um caderno. Não era um caderno qualquer, mas um feito à mão com técnicas de encadernação do século XIX. O tipo de objeto que uma restauradora de manuscritos apreciaria por sua artesania. Na primeira página, escrita com a caligrafia cuidadosa de Vicente, havia uma lista. Razões pelas quais escolho construir minha vida com você. Neidui 1. Sua honestidade brutal, quando todos os outros só oferecem palavras bonitas vazias. 2. A forma como você aparece consistentemente sem drama nem expectativas. 3. Sua inteligência e criatividade para resolver problemas. 4. Sua coragem para permanecer nesse relacionamento apesar dos seus medos. 5. O fato de você nunca fingir ser alguém que não é. 6. Sua risada rara, mas genuína, quando algo realmente te diverte. 7. A dedicação que você coloca em tudo que importa. 8. Seu respeito pelo conhecimento e pela tradição. 9. A forma como você me defende sem que eu peça. 10. O fato de você me conhecer melhor que ninguém e escolher ficar mesmo assim, a lista continuava por páginas inteiras. Quando chegou à última página, encontrou uma pergunta escrita em letras maiores. Você quer fazer um pacto comigo de continuar nos escolhendo mutuamente todo dia,
construindo algo real, em vez de esperar que o destino faça isso por nós. A pergunta mais importante não é: você quer casar comigo? Mas você vai escolher ativamente estar comigo todo dia, mesmo quando for difícil? Clarice o olhou, esse homem que a havia conhecido em seus piores medos, e havia decidido que ela valia o esforço de qualquer jeito. Clarice lia com lágrimas correndo silenciosamente por suas bochechas, seu café esquecido e esfriando no balcão. Isso não é uma proposta de casamento tradicional, observou ela. Não, porque nós não somos um casal tradicional. Não estou te pedindo para ser minha esposa no sentido convencional, com toda a bagagem que essa palavra traz. Estou te pedindo para ser minha parceira em construir uma vida juntos. Se você quiser oficializar legalmente em algum momento, podemos. Se não, tudo bem também. O que importa é o compromisso de se escolher ativamente, não o papel que documenta isso. E se eu falhar? Sussurrou Clarice. E se tiver dias em que não consigo ser o que você precisa? Então você vai falhar e vamos superar, porque eu também vou falhar alguns dias. Isso não é uma fantasia de perfeição. É um reconhecimento de que somos duas pessoas quebradas, tentando construir algo inteiro juntos, e que tudo bem se o processo for bagunçado. Clarice fechou o caderno com cuidado, segurando-o contra o peito como o tesouro que era. Sim, disse simplesmente. Sim, quero esse pacto com você. Não se beijaram dramaticamente. Não houve aplausos de multidões observando. Dona Conceição, de sua banca de verduras, simplesmente gritou: já era hora, meninos, e vários vendedores riram carinhosamente. Mas para Clarice e Vicente, foi perfeito. Era autêntico para quem eles eram e o que haviam construído juntos. Algo imperfeito, anticonvencional, mas profundamente real. Naquela noite, decidiram celebrar do jeito deles, cozinhando juntos no apartamento de Vicente, sem roupa elegante nem restaurantes caros. Ele preparou camarão na moranga com a receita do seu avô. Ela fez uma salada com tomates do mercado. Comeram na varanda com vista para o porto, ouvindo o som das gaivotas e o murmúrio constante do Atlântico. Devíamos contar para as nossas famílias? Perguntou Clarice. Eventualmente, mas por enquanto deixa ser só nosso por um tempo. Não precisamos de validação externa para isso ser real. Clarice sorriu, aquele sorriso pequeno e genuíno que ele valorizava mais que qualquer demonstração dramática de afeto. Gosto disso. Nós contra o mundo, construindo algo que mais ninguém precisa entender completamente. Nós contra o mundo, concordou Vicente, pegando sua mão através da mesa. E naquele momento simples, duas pessoas que haviam passado a maior parte de suas vidas se sentindo quebradas e fora do lugar, finalmente encontraram um lar. Não num lugar nem numa instituição, mas na escolha mútua e constante de construir algo real juntos, um dia de cada vez. Dezembro trouxe desafios inesperados que colocariam à prova o compromisso recém-feito de Clarice e Vicente. A mãe de Vicente, Beatriz, teve outra recaída grave. Sua doença pulmonar crônica se complicou com uma pneumonia agressiva e, de repente, estava de volta no Hospital Santa Isabel, desta vez em condição crítica. Os médicos advertiram que poderia não sobreviver. Vicente mergulhou numa espiral de medo e culpa. Culpa por ter estado tão focado no negócio e em seu relacionamento com Clarice que talvez tivesse negligenciado sinais de que sua mãe estava piorando. Medo de perder a única pessoa que havia sido constante em sua vida através de tudo. Durante as primeiras 72 horas da hospitalização, quando o prognóstico era mais sombrio, Vicente praticamente viveu no hospital. Não comia direito, não dormia. Só sentava ao lado da cama de sua mãe inconsciente, segurando sua mão e tentando não desmoronar completamente. Clarice enfrentou um dilema interno brutal. Cada instinto gritava para ela fugir dessa intensidade emocional. Os quartos de hospital lembravam perdas próprias. Seu avô morto quando ela tinha 12 anos, a última vez que havia permitido que a dor verdadeira a tocasse. Os bips constantes das máquinas, o cheiro de desinfetante, o ambiente de morte iminente, tudo a fazia querer correr. Mas toda vez que considerava se afastar, lembrava do caderno que Vicente lhe havia dado.
Sua coragem para permanecer nesse relacionamento, apesar dos seus medos. Se havia um momento para demonstrar essa coragem, era agora. Então ela apareceu. Todo dia, depois de terminar seu turno no arquivo, ia direto para o hospital. Trazia café para Vicente. Obrigava-o a sair do quarto a cada poucas horas para caminhar pelos corredores, manter a circulação, lembrar que o mundo continuava existindo fora daquele quarto. Não tentava oferecer falsas esperanças, nem palavras vazias de consolo. Simplesmente estava presente. A irmã de Vicente, Isabela, que havia voado de São Paulo quando soube das notícias, observava essa dinâmica com fascinação. Nunca havia visto seu irmão com alguém assim. Alguém que claramente estava desconfortável, mas que se forçava a ficar mesmo assim. Sua namorada é estranha, comentou com Vicente durante um dos breves momentos em que Clarice havia ido buscar mais café. Mas eu gosto dela. Qualquer outra pessoa mais superficial já teria fugido. Ela fica mesmo quando cada parte da sua linguagem corporal grita que quer estar em qualquer outro lugar. Ela não é minha namorada, corrigiu Vicente automaticamente. Não? Então o que é? É minha parceira, minha pessoa, a única com quem consigo imaginar construir uma vida. Isabela sorriu com tristeza. Isso parece muito mais que uma namorada. O amor verdadeiro não se mede nos momentos felizes, mas na vontade de permanecer durante os momentos de devastação, quando cada instinto grita para você se proteger. No quarto dia, Beatriz finalmente recobrou a consciência. Estava fraca, conectada a múltiplas máquinas, mas consciente. Sua primeira pergunta depois de estabelecer que estava viva foi: "Onde está a menina Clarice?" "Está aqui, mãe", respondeu Vicente, apontando onde Clarice estava dormindo desconfortavelmente numa cadeira de plástico no canto. "Ela esteve aqui todo dia." Beatriz sorriu fracamente. "Boa menina." Eu sabia que ela não estava tão quebrada quanto pensava. Durante a segunda semana de hospitalização, quando Beatriz estava fora de perigo imediato, mas ainda muito doente, aconteceu algo que mudou fundamentalmente o relacionamento entre Clarice e Vicente. Era tarde da noite, muito depois do fim do horário de visitas, mas as enfermeiras haviam feito uma exceção, deixando Vicente ficar. Clarice tecnicamente não deveria estar ali, mas havia ficado mesmo assim, escondida discretamente no canto. Vicente havia estado segurando todo o seu estresse por 2 semanas, sendo forte para sua família, gerenciando a crise com sua eficiência característica. Mas naquela noite, algo nele finalmente quebrou. Começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos e dilacerantes que sacudiam todo o seu corpo. Chorou pela mãe doente. Chorou pelo pai morto. Chorou por todos os anos que havia passado, se sentindo inadequado. Chorou pelo medo de que, se perdesse sua mãe, não restaria ninguém que o tivesse conhecido quando era apenas uma criança, antes de todas as feridas e o cinismo. Clarice, que nunca havia sido boa consolando pessoas, que sempre se sentiu desajeitada com as emoções intensas dos outros, fez algo que a surpreendeu. Ajoelhou-se na frente dele, pegou seu rosto entre suas mãos e o olhou diretamente nos olhos. "Eu te conheço", disse com uma intensidade feroz. "Conheço o homem que levanta às 5 da manhã para verificar pessoalmente cada embarque. Conheço o homem que se culpa por coisas que estão fora do seu controle. Conheço o homem que é capaz de construir algo lindo, mesmo quando está quebrado por dentro. Eu te conheço, Vicente Nogueira, e não vou a lugar nenhum. Sua mãe vai se recuperar porque é uma mulher teimosa, que não está pronta para ir. Mas mesmo se o pior acontecer, você não vai estar sozinho. Você me tem. Sempre vai me ter." Foi a declaração emocionalmente mais vulnerável que Clarice havia feito em sua vida. E significava tudo, porque ambos sabiam quanto custava para ela. Vicente a abraçou com uma intensidade quase desesperada, e ela o segurou tão forte quanto podia, oferecendo sua força quando a dele havia se esgotado temporariamente. Naquele momento, num quarto de hospital estéril sob luzes fluorescentes duras, com o som de máquinas médicas como trilha sonora, eles se amaram mais profundamente do que em qualquer cenário romântico perfeito. Durante a 3ª semana, enquanto Beatriz continuava melhorando devagar, Clarice tomou uma decisão importante:
Pediu uma reunião formal com a família Nogueira, os irmãos de Vicente, seus tios, os primos mais próximos, na sala de espera do hospital. Sei que alguns de vocês têm perguntas sobre mim e sobre meu relacionamento com Vicente. Começou Clarice, sua voz tremendo levemente, mas sua determinação firme. Sei que não sou o que esperavam. Não sou calorosa nem expressiva. Não me encaixo no molde tradicional do que deveria ser uma parceira para alguém da família de vocês. A irmã de Vicente tentou interromper, mas Clarice levantou uma mão. Por favor, me deixem terminar. Preciso dizer isso. Eu amo Vicente do único jeito que sei amar. Não posso prometer que algum dia vou ser demonstrativa ou emocionalmente efusiva, mas posso prometer que sempre vou aparecer, que sempre vou ser honesta com ele, que vou defendê-lo quando estiver em apuros e desafiá-lo quando estiver errado, que vou escolher estar com ele todo dia, mesmo quando for difícil, mesmo quando eu tiver medo. Isso é tudo que posso oferecer, mas ofereço sem reservas. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de amar completamente apesar dele. Houve um silêncio prolongado. Então a tia mais velha de Vicente, uma mulher de 70 anos que havia estado inicialmente cética sobre Clarice, falou: Menina, em 50 anos de casamento com meu marido, nunca ouvi palavras tão honestas sobre amor. Você esteve aqui todo dia durante 3 semanas. Vejo como você olha para o meu sobrinho. Vejo como ele olha para você. Você não precisa ser como todo mundo. Só precisa ser real. E claramente você é. Um por um, os membros da família Nogueira expressaram sua aceitação e apoio. Nem todos estavam completamente confortáveis. Algumas das tias mais tradicionais ainda franziam o senho diante da falta de demonstrações físicas de afeto, mas havia um reconhecimento geral de que o que Vicente e Clarice compartilhavam era genuíno e valioso. Quando Vicente soube dessa reunião mais tarde, porque Clarice havia feito deliberadamente quando ele estava com sua mãe, ficou arrasado. Você não precisava fazer isso, disse, embora claramente comovido. Precisava sim. Se vamos construir uma vida juntos, sua família precisa entender quem eu sou de verdade. E eu precisava provar para eles e provar para mim mesma que posso ser corajosa quando importa. Naquela noite, quando finalmente deixaram o hospital depois que Beatriz insistiu que fossem para casa e descansassem, caminharam pelas ruas noturnas de Salvador de mãos dadas. Não falaram muito, ambos exaustos até os ossos, mas havia uma solidez em sua conexão que não havia estado ali antes. Haviam enfrentado juntos a possibilidade de perda devastadora e saído do outro lado mais fortes. Seu amor, estranho, anticonvencional, construído consciente e dolorosamente, havia sobrevivido seu primeiro teste verdadeiro. 6 meses depois, numa manhã de junho inusitadamente clara, o mercado do peixe fervilhava com seu caos habitual de vendedores gritando ofertas e compradores regateando preços. Clarice e Vicente estavam em seu lugar usual no bar do mercado, tomando café antes de começar seus dias de trabalho. Mas havia uma diferença agora. Beatriz estava com eles, consideravelmente recuperada, embora ainda usando oxigênio suplementar ocasionalmente. Sua doença seria crônica, algo que todos teriam que gerenciar a longo prazo, mas havia sobrevivido contra probabilidades difíceis. Lembram quando os vi juntos pela primeira vez? Perguntou Beatriz, com aquele sorriso sábio que havia aperfeiçoado depois de 7 décadas de vida. Vocês dois fingindo que eram só conhecidos casuais, mas se olhando como se tivessem encontrado algo raro e precioso que não sabiam como nomear. Não estávamos fingindo, protestou Vicente. A gente realmente era só conhecidos casuais naquela época. Mentiroso, disse Beatriz afetuosamente. Você sempre soube que ela era especial. E você? Virou-se para Clarice. Podia ter fugido 1000 vezes, mas ficou. Isso é amor. Clarice sorriu, aquele gesto pequeno, mas genuíno que agora aparecia com mais frequência. Não parecia amor no começo, parecia curiosidade, acho. E depois como escolher não fugir quando teria sido mais fácil, mas sim, eventualmente virou amor. Só não é do tipo que reconheci nos filmes. O amor mais profundo não anuncia sua chegada com trombetas e fogos de artifício,
mas cresce silenciosamente, raiz por raiz, até que um dia você olha ao redor e percebe que construiu uma floresta inteira. A vida de Clarice e Vicente nos meses seguintes à crise hospitalar havia se estabilizado em padrões gratificantes. A empresa Nogueira em Filhos estava prosperando, tendo expandido suas operações para incluir uma linha de produtos preservados, usando as técnicas inovadoras que Clarice havia desenvolvido. Vários concorrentes agora pagavam por consultoria sobre métodos de preservação. Clarice havia recebido uma promoção no arquivo público, tornando-se diretora de restauração. Seu sucesso em aplicar técnicas de preservação de manuscritos a usos comerciais havia atraído atenção acadêmica e havia sido convidada a apresentar em conferências sobre pensamento interdisciplinar. Haviam decidido morar juntos, não num lugar completamente novo, mas no apartamento de Vicente que reformaram juntos, para refletir ambas as personalidades. Metade parecia um escritório de arquivo com estantes cuidadosamente organizadas. A outra metade tinha equipamentos de pesca decorativos e mapas náuticos antigos das rotas pesqueiras. Nem tudo era perfeito. Ainda tinham dias difíceis. Dias em que Clarice se sentia avassalada por demandas sociais e precisava se retirar completamente, e mesmo Vicente se sentia magoado por esse distanciamento. Dias em que o trauma passado de Vicente o fazia questionar se tudo aquilo era bom demais para ser verdade, e se deveria se proteger emocionalmente. Mas haviam aprendido a se comunicar através desses momentos, em vez de deixar apodrecer. Uma tarde, enquanto organizavam caixas velhas no porão de Beatriz, ela finalmente havia decidido se mudar para um apartamento menor e mais fácil de gerenciar. Encontraram algo extraordinário. Uma caixa de cartas entre Giuseppe Nogueira e Antônio Ferreira dos primeiros anos de sua sociedade, antes de tudo desmoronar. As cartas revelavam uma amizade profunda. Os dois homens haviam se apoiado mutuamente através de dificuldades do pós-guerra, haviam sido padrinhos dos filhos um do outro, haviam sonhado juntos sobre construir um legado que duraria gerações. Ler essas cartas, ver o quanto haviam se importado antes que o orgulho e o mal-entendido destruíssem tudo, foi profundamente comovente. Eles devem ter sido como nós, observou Clarice, construindo algo real baseado em escolha e respeito mútuo. E perderam tudo por uma disputa sobre dinheiro, acrescentou Vicente com tristeza, por não conseguirem se comunicar honestamente quando surgiram problemas. Olhando um para o outro, ambos entenderam a mesma mensagem. O que haviam construído era precioso e frágil. Exigiria cuidado constante, comunicação honesta e a vontade de enfrentar problemas diretamente em vez de deixá-los crescer na escuridão. Vamos fazer um pacto, sugeriu Clarice, que nunca deixaremos nosso orgulho ser mais importante que nosso relacionamento, que se algo nos incomoda, vamos falar imediatamente, que não vamos permitir que o que aconteceu com eles aconteça com a gente. Pacto, concordou Vicente, estendendo sua mão para apertar a dela naquele gesto formal que havia chegado a simbolizar suas promessas mútuas. A primavera se transformou em verão, e com ela chegou o evento que marcaria publicamente seu compromisso um com o outro. Não foi um casamento. Nenhum dos dois queria isso, com toda a bagagem e expectativas que trazia. Em vez disso, organizaram uma cerimônia de compromisso secular no centro cultural que Vicente havia restaurado. Não houve vestido branco nem terno formal. Clarice usou um vestido simples de linho azul. Vicente, calça e camisa de linho branco. Não houve padre nem juiz, só um moderador neutro que leu as palavras que eles mesmos haviam escrito. As famílias Nogueira e Ferreira, finalmente completamente reconciliadas, enchiam o salão principal. Também estavam presentes funcionários da empresa pesqueira, colegas do arquivo, vendedores do mercado que haviam observado sua história se desenrolar, amigos que haviam testemunhado suas lutas. Quando chegou o momento dos votos, Vicente falou primeiro. Clarice, não te prometo amor eterno porque ambos sabemos que sentimentos podem mudar. Em vez disso, te prometo escolha eterna. Escolho aprender seu idioma emocional, mesmo quando é diferente do meu. Escolho aparecer todo dia, especialmente nos dias difíceis.
Escolho celebrar o que você pode dar, em vez de lamentar o que não pode. Escolho construir com você, conscientemente e deliberadamente, algo real. As promessas mais sinceras não são sobre sentimentos que não podemos controlar, mas sobre ações que escolhemos realizar, mesmo quando os sentimentos falham. Clarice, com lágrimas correndo por suas bochechas, aquelas lágrimas que agora permitia fluir livremente, respondeu: Vicente, não te prometo que algum dia vou ser a parceira demonstrativa que a sociedade diz que você deveria ter. Mas te prometo minha presença constante. Te prometo minha honestidade brutal, mesmo quando for desconfortável. Te prometo minha lealdade inabalável. Te prometo que vou continuar escolhendo ser corajosa, escolhendo ficar, escolhendo você sobre meus medos. Te prometo que vamos construir juntos algo que mais ninguém precisa entender completamente, porque vai ser perfeitamente nosso. Não trocaram alianças tradicionais. Em vez disso, trocaram correntes de ouro simples com coordenadas gravadas. As coordenadas exatas do lugar no mercado do peixe onde se haviam conhecido pela primeira vez. Uma lembrança de que os começos mais importantes frequentemente chegam disfarçados de momentos comuns. Depois da cerimônia, não houve dança formal nem discursos longos. Em vez disso, montaram mesas compridas no pátio do Centro Cultural. Serviram comida simples, mas deliciosa, frutos do mar, preparados de 12 formas diferentes, vegetais do mercado, cachaça artesanal local. E deixaram que as duas famílias finalmente se misturassem completamente, compartilhando histórias e rindo juntas. Dona Conceição, a vendedora de verduras que havia observado sua história desde o começo, deu um abraço surpreendentemente forte em Clarice, que o aceitou com menos desconforto do que antes. Te falei, menina, sussurrou Conceição. O amor de verdade não é o raio do céu, é se escolher todo amanhecer. Enquanto o sol se punha sobre Salvador, pintando o céu de rosas e dourados, Clarice e Vicente se afastaram brevemente da celebração. Subiram ao terraço do Centro Cultural, de onde podiam ver toda a cidade. O porto onde Vicente trabalhava, o arquivo onde Clarice trabalhava, o mercado onde se haviam conhecido, a praia do Porto da Barra onde haviam caminhado descalços, o Hospital Santa Isabel onde haviam enfrentado juntos o medo da perda. Você acha que conseguimos? Perguntou Clarice. Construir algo real sem seguir nenhum dos roteiros tradicionais? Vicente a envolveu em seus braços. Ela ainda se tensionava levemente no início do contato, mas agora relaxava quase imediatamente. Acho que estamos conseguindo, todo dia, e acho que isso é mais importante do que qualquer chegada mágica a um final feliz, porque isso não é um final. É só o meio de uma história que vamos continuar escrevendo juntos, pelo resto das nossas vidas. Ficaram assim enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas começavam a aparecer sobre o Atlântico. Lá embaixo, podiam ouvir a risada de suas famílias se misturando, o som de duas linhagens finalmente curando as feridas do passado. Clarice pensou na mulher que havia sido menos de um ano antes, a noiva que havia fugido do próprio casamento, convencida de que estava quebrada além do concerto, certa de que nunca sentiria amor da maneira que todos os outros pareciam sentir. E agora, ali estava, comprometida com um homem que não só aceitava sua diferença, mas a celebrava, cercada de pessoas que finalmente a entendiam. Vicente pensou no homem que havia sido quando retornou a Salvador, destroçado pela traição, convencido de que nunca voltaria a confiar, enterrando sua dor em trabalho obsessivo. E agora, ali estava, segurando uma mulher que lhe havia ensinado que o amor podia ser uma escolha consciente, em vez de uma montanha-russa emocional, com uma família reconstruída e um futuro que realmente desejava. Sabe o que é louco? Disse Clarice finalmente. Se seu avô e meu avô tivessem resolvido seus problemas 60 anos atrás, talvez nunca teríamos nos conhecido. Talvez nossas famílias tivessem estado tão entrelaçadas que teríamos sido como irmãos. E essa possibilidade nunca teria existido. Talvez os erros deles criaram o espaço para a gente encontrar algo que eles perderam. Ou talvez, sugeriu Vicente, o universo tenha um senso de humor distorcido. Quebra as coisas para que outra pessoa possa encontrar as peças certas entre os escombros
e construir algo novo e melhor. O final mais bonito é aquele que reconhece que não existem finais reais, apenas novos começos disfarçados de conclusões. Enquanto desciam de volta à celebração, onde suas famílias unidas os esperavam, seus amigos leais e a cachaça que ainda fluía livremente, ambos sentiram algo que nenhum dos dois havia realmente esperado encontrar: paz. Não a paz de ter chegado a um destino final, mas a paz de saber que fosse o que fosse que o futuro trouxesse, enfrentariam juntos, escolhendo-se mutuamente repetidas vezes, construindo algo real a partir de decisões conscientes, em vez de promessas vazias. A história da mulher que nunca amou e do empresário que se perdeu em seu encanto não terminou com um beijo perfeito sob fogos de artifício. Terminou com algo muito melhor. Duas pessoas imperfeitas se comprometendo a construir uma vida juntos. Uma terça-feira comum de cada vez, com toda a honestidade, paciência e coragem que o amor verdadeiro exige. E isso decidiram ambos, enquanto se misturavam novamente com seus convidados. Era o tipo de final que valia mais do que qualquer conto de fadas. Anos depois, quando lhes perguntavam sobre sua história de amor, nem Clarice nem Vicente usavam palavras como destino ou almas gêmeas. Em vez disso, falavam sobre escolha, sobre trabalho diário, sobre construir algo juntos com as mesmas mãos que usavam para seus ofícios respectivos, mãos que conheciam o valor da paciência, da precisão e de nunca desistir de algo que importava. E se alguém perguntava se haviam se apaixonado à primeira vista, sorriam e diziam: não. Escolhemos nos apaixonar devagar, dolorosamente, honestamente. E essa é uma história muito melhor.